a mais um Trendy Talks patrocinado pela Bowie, onde a moda é apenas um pretexto para falarmos com quem nos inspira. Hoje, Olga Noronha, um verdadeiro unicórnio no mundo da joalharia. Ela vive no Porto, mas trabalha entre Portugal, Reino Unido e Itália. Tem uma carreira internacional de se lhe tirar o chapéu, mas é bem reconhecida no nosso país. E ela está à conversa connosco. Porquê? Porque hoje não vamos falar só de joalharia, vamos falar também de medicina. Vejam só, eu sei, nós aqui estamos sempre a surpreender-vos. Olga, obrigada por estares connosco. Gosto. Olga, começo por isto. Carreira internacional lá fora, com apenas 32 anos, tenho de te perguntar. Sentes que és reconhecida neste país? As pessoas conhecem-te? Acho que não me posso queixar. Acho que ainda tenho muito para caminhar, mas já começo a ter algum, não diria reconhecimento, que acho que é um bocadinho presunçoso, mas já começam a conhecer o meu trabalho, sim. Estamos a falar aqui no mundo da joalharia, certo? E não só, no mundo da joalharia, no mundo da escultura e da ciência, de certa forma. Como é que tu começas? Vamos por partes. Aliás, sei que viveste também em Londres durante alguns anos. Começas com 11 anos. Sim. Para começar, o que é que uma criança de 11 anos faz no mundo da joalharia? Olha, uma criança de 11 anos faz aquilo que começou por fazer mais ou menos aos 6, 7, como qualquer menina, com miçangas e fios. Aparentemente, a família conta que eu era extremamente audaz e muito atrevida nas vendas que fazia com 6 anos na praia, dos colarzinhos e das florzinhas de miçangas, e que toda a gente comprava porque achava piada à miúda, não propriamente às coisas que a miúda fazia, mas pronto. Essa é a postura. Acho que a perdi, entretanto, mas bom. E pelo menos a postura da venda. Mas a minha mãe é médica da área de medicina do trabalho e na altura era a responsável pela medicina do trabalho de alguns grandes armazéns de bricolagem, tipo o atual Leroy Merlin, que antes era o Aqui, a Mestre Maco, e levava-me com ela. E eu via, e sempre tive um fascínio muito grande por pequenas ferramentas e metais e arames. Talvez os arames, porque na casa do avô materno ainda existe uma bobina de cobre que era do meu bisavô, que o meu avô tinha quase como num relicário e que ninguém lhe podia tocar. Então o meu target era assaltar aquela bobina de cobre. Portanto, rapidamente comecei a substituir os fios por arames e para os manipular utilizando alicates que a minha mãe me comprava ou que eu lhe pedia para comprar quando visitava essas lojas de ferramentas. Entretanto, eu tinha aos mais ou menos 8, 9 anos um grande sonho de viajar até ao Brasil, precisamente não para conhecer o Brasil, mas sim para poder ver pedras semi-preciosas e pedras preciosas, porque sempre achei sempre gostei imenso. Sentes que eras um bocadinho precoce nessa vontade de fazer coisas e de... Não sei. Pelo que eu me recordo e pelo que me contam, eu não era... Não é mau, atenção, é muito bom. Sim, não sei, mas essas processos são tricky questions. Pronto. Mas, pelo que contam, eu era extremamente irrequieta e era uma criança que tinha muita energia e muita aversão a dormir, porque queria rentabilizar o tempo e queria correr e queria fazer. E os únicos momentos de pura absorção de estar absorta, portanto, de pura calma, eram quando eu me sentava a uma mesa a manipular os ditos arames e pedras que acabei por trazer do Brasil. O meu pai, como nasceu no Rio de Janeiro, os meus pais acabaram por me levar a conhecer alguns dos sítios, enfim, da infância do meu pai, e eu acabei com a mesadita da altura, que era assim uma coisa muito churudita, muito michuruca, quero eu dizer, comprar umas pedritas roladas. Pronto, e assim acabou por serem colocadas de parte as miçangas e os fios e começaram. E aos 11 anos, uma amiga de família falou de uma exposição de Natal que iria se inaugurar numa galeria nas Antas, de uma escola de joalharia para meninas como eu. Foi assim que ela descreveu. Pronto, lá vamos nós. Eu enchi uma caixa dentro de uma carteira com as minhas peças de arames e pedras e lá fui. Quando lá cheguei, as meninas como eu tinha 11 anos, não é? As meninas como eu tinham 20, 30, 40, 50, 60, pronto. São mais 40 ou 20 Pronto, anos. tanto que eu lá cheguei e, enfim, o braço direito do dono da escola, do professor, a senhora disse à minha mãe: minha senhora, mas isto não é lugar para ela, aqui tem que ter no mínimo 16 anos ou 18 anos, não pode ser. Pronto, e a mãe lá retirou um casaco, era inverno,
retirou o casaco e tinha um alfinete enorme que eu lhe tinha feito na semana anterior. E ela, ai, que alfinete tão interessante, onde é que comprou? E a minha mãe, foi a minha filha que fez. Pronto, foi passaporte de entrada. Entretanto, na altura, e foi assim que começou o professor. Não, foi precoce? Não sei, olha, foi muito giro, eu ainda me lembro da cor da carteira, que era de ráfia azul pastel, ainda me lembro da caixa, ainda me lembro de tirar as peças da caixa para cima da mesa lá do escritório da galeria e do professor me dizer, mas quem é o seu irmão mais velho que a ensina a fazer isto? Eu não tenho irmãos. Mas não é você que faz, isto tem que ser a sua mãe a fazer, ou não sei quem, sei mais. Eu não aprendi em lado nenhum, pronto, lá ia manipulando aquilo. E pegou em mim nos fins de semana a seguir por mera dúvida. Portanto, como achava que não era efetivamente eu quem fazia as coisas... Querias ver a fazer? Queria-me ver a fazer. Pôs-me à prova 2 fins de semana e eu fiquei sempre a aluna mais nova daquela escola, fiquei a mascote. E é a partir daí que tu percebes que queres fazer isso? Sim. E hoje, se tivesses que explicar que tipo de trabalho é que fazes realmente no mundo da joalharia, que tipo de peças é que tu fazes? Não consigo. É isso? Não consigo explicar porque eu sempre tive uma tendência para fazer, mesmo dentro das joias ou bijuterias, digamos assim, coisas em escala grande, não propriamente práticas de serem usadas. São verdadeiras esculturas? Entretanto, foram aumentando de escala e se calhar a ideia da escultura vem de quando eu estava a terminar o secundário e tinha que me candidatar à faculdade. Eu já aos 13 anos já tinha dito aos meus pais que gostava muito de ir para a Central St. Martins e que iria trabalhar para isso. O meu pai não lidou muito bem ao início com a ideia. A mãe, médica, vaidosa, muito menos se calhar pragmática, muito musa inspiradora, que continua a sê-lo, disse: minha filha, se é isso que tu queres, vais ser feliz, abre as asas, voa, etc. Portanto, eu apoio-te. De qualquer maneira, obrigaram-me a fazer os exames nacionais, e me fizeram muito bem, e a inscrever-me e entrar numa faculdade portuguesa, porque caso eu não me desse bem no Reino Unido, eu teria um poiso seguro académico em Portugal. Reprovei por faltas em Belas Artes, que nunca lá entrei. E pronto, inscrevi-me em escultura, não há problema nenhum. Inscrevi-me em escultura porque na altura foi que uma professora me disse: escreves-te em escultura primeiro e depois, se quiseres, fazes joalharia, mas tu tens jeito para a escultura. Bem, ninguém diria no destino que eu ia começar era pela joalharia e acabava na escultura, na realidade. Portanto, foi um bocado isso que aconteceu. Portanto, eu neste momento o que é que faço? Eu faço alta joalharia representada pela Boutique dos Relógios, portanto eu tenho a minha marca própria de alta joalharia, que é representada apenas pela Boutique dos Relógios, Olga Noronha, homónima. Depois tenho o Carisma, muito mais escultórico, são sempre esculturas que tenham como mote de inspiração o corpo. Portanto, de modo geral, encaixam de uma forma ou outra no corpo, o que não quer dizer que sejam portáteis. Mas depois de serem apresentadas em performance na Moda Lisboa ou em algum tipo de exposição, são retiradas do corpo mulher, a maior parte das vezes, e são expostas como esculturas na casa dos colecionadores ou nos museus, ou nas galerias. E depois tenho uma área muito afincada cada vez mais de investigação médica particularmente. Já vamos ir à investigação médica, porque eu acho que mesmo quem nos está a ouvir e a ver deve estar a pensar: medicina com escultura, com joalharia? Sim, é possível, e a Olga está a fazer isso e tem também uma inspiração para isso. Mas falavas há pouco dos museus, eu acho que é importante também irmos aí, porque a partir do momento em que tu vais para Londres e começas também uma carreira internacional, eu pergunto, tu começaste a ter uma carreira mais profissional, digamos assim, lá fora, ou começas também cá dentro? Lá fora. Lá fora. Eu diria que... Lá fora e em que cidade, em que país? Sim, em Londres. Portanto, eu mudei-me para Londres com 17 anos. Independentemente de eu já ter tido algumas exposições em Portugal antes de ir para Londres, a minha primeira exposição individual foi num museu com 15 anos e com 16 expus na Presidência da República, na altura, e depois tudo cresceu em Londres. A realidade é que ninguém pode negar que Londres é uma cidade em que não são 7 cães a um osso, são 7.000 cães a um osso, digamos assim, mas que há que trabalhar e dar ao litro muito mais, mas enquanto que em Portugal, se calhar somos vistos em Portugal e dificilmente saímos essas barreiras se não nos estendermos para lá Portugal, em Londres é difícil não sair de Londres, na realidade, porque as culturas são tantas e é uma cidade de passagem que rapidamente a informação passa e vai para outros sítios, e foi efetivamente o que aconteceu. Portanto, eu na altura, no meu primeiro ano da faculdade,
no Foundation, que tinha 17 anos, e por isso na altura a faculdade tinha uma política que era quem tinha menos de 18 anos ofereciam o curso quase como uma bolsa de mérito. Eu fiz o Foundation, que era um ano. Nesse ano menti durante o ano todo aos meus professores e quase até ao final nunca tinham sabido que eu já fazia joalharia, portanto, tecnicamente. Mas porquê? Porque precisei, para a minha autoconfiança e para me valorizar a mim mesma, de saber que ninguém sabia que eu já tinha isso. Portanto, eu precisava de saber que estava na estaca zero. Gostava-me imenso simular e partir serras e partir limas e essas coisas. Já sabias à partida. Exatamente, pronto. E consegui disfarçar durante muitos meses, até ao ponto em que o professor começou a dizer que eu era uma mentirosa, que eu estava a partir serras e ele percebia que as serras que eu estava a partir eram simuladas e que o trabalho que eu estava a fazer não era um trabalho de alguém que tinha acabado de aprender de serrar. Pronto, e houve um dia que lá me desmanchei e disse-lhe sim, efetivamente, eu faço isto assim já há bastante tempo, e como acabava os trabalhos antes de toda a gente, o meu grande objetivo era poder ajudar os meus colegas e ajudá-los na oficina, ajudá-los a soldar, ajudá-los a serrar. Isso valeu-me, passado 2 anos, um convite para trabalhar com os meus primeiros professores, para ser eu acho que a parte profissional começou mesmo aí, para ser a responsável técnica do Foundation de joalharia e Three-Dimensional Design. Portanto, licenciei-me e nesse preciso momento comecei a trabalhar com os meus primeiros professores. O que é que me irrita? Cinismo e hipocrisia. Apaixona-me a vida, sabes? E apaixonam-me sorrisos genuínos. Não sou pessoa de grandes loucuras, apesar de todos acharem que sou, mas... Desculpa. Inspiro-me... O que é que eu me inspiro? Inspiro-me... Um bocadinho o ato de dizer que me inspiro em tudo. Não é verdade. Inspiro-me, se calhar, nas coisas que são um bocadinho mais complexas de compreensão. Gosto de trabalhar para lhes dar uma nova linguagem, a minha linguagem. Mas logo no final desse ano do Foundation, isso a ligação a museus, nós éramos cerca, portanto, por ano, que o Foundation da Central St. Martins tinha à volta de 800 alunos, e nós não sabíamos, mas havia o hábito de, no final de cada ano, a faculdade fazer a aquisição de 2 trabalhos como sendo os melhores para integrar na sua coleção privada. Fizeram a aquisição de um e foi o meu nessa altura. Portanto, consideraram o meu trabalho como sendo o melhor desse Foundation. Que tipo de trabalho? Tinha feito um trabalho muito estranho que tive que provar ao professor que fui eu. Estar a perguntar sem estarmos a ver. Não, mas depois podem ver, podem passar imagens, mas eu fiz um trabalho cujo nome em inglês se chamava Dirty Tissues. Lenços sujos, e isto faz sentido em câmara mostrar, mas isto são os Dirty Tissues. Portanto... Eu fiz um trabalho sobre rinite alérgica e asma, fiz um trabalho autobiográfico sobre estes nojentinhos lenços sujos que me têm que acompanhar todos os dias porque eu estou sempre a espirrar e estou sempre cheia de alergias. E por isso propus-me a fazer um trabalho em que transformava um ato repelente num ato extremamente poético que fosse digno de uma dança, de um bailado. Então construí uma instalação sonora com vídeo e com uma série de objetos joia, em que o principal era uma capa de 5.000 argolinhas de prata feitas e enfiadas uma a uma à mão, que com ímãs se adaptava ao lenço, portanto quando assoávamos o nariz ele ficava exposto de uma forma extremamente curiosa. Ficava exposto de uma forma extremamente apelativa a nível estético, portanto a atenção não era para o ato nojento de assoar o nariz nem para o barulho, mas era para a intriga do que é que se passava à volta daquele lenço. E depois toda essa capa de argolas tinha um processo em que se transformava em bracelete, em anel, em pendente, com o anexar de diferentes partes, diferentes peças. E uma das outras peças era um anel caixa em formato de brasão, portanto pentagonal, grande, que era uma caixinha de Kleenex. Portanto, retiravam-se o Kleenex de lá de dentro, colocava-se na capa, quando se acabasse de assoar tinha uma pinça de prata deste tamanho, retirava-se para não conspurcar as mãos, e tinha um ecrã atrás com
comigo a dançar vestida de lenço branco, mais ou menos. É outro nível, é mesmo outro nível. Pronto. Quando é que tu percebes? Eu comecei esta entrevista por te perguntar se sentes que és reconhecida em Portugal. Tu disseste que sim. Quando é que Portugal percebe que em Londres há uma portuguesa a dar cartas no mundo da joalharia? Quando começaram, se calhar, a surgir aquisições por parte do Reino Unido, bolsas por parte para o doutoramento e para o mestrado no Reino Unido, alguns prémios, e começou a falar-se que havia uma portuguesa que estava a dar cartas no Reino Unido. E eu recordo-me que a primeira reportagem, na altura que a RTP fez sobre mim, foi precisamente, foi no meu primeiro ano de licenciatura, portanto eu fui em 2007, em 2017 foi em 2008. Portanto, em 2008 surgiu a primeira reportagem da RTP deslocar-se ao Reino Unido para falar comigo e para me filmar e para entrevistar os meus professores, e depois surgiram várias outras de outros canais e acho que começou assim a ver mais. E aí que chegas ao Portugal Fashion? Portugal Fashion não, Moda Lisboa. Moda Lisboa. Portugal Fashion não... Nunca, não. Ainda? Sim, mas eu também costumo dizer que sou fiel à família que me convida e que me acolhe desde o início. Portanto... é Moda Lisboa? É, a minha segunda família, a minha família de Lisboa é efetivamente Moda Lisboa. Estando lá, não estando lá, apresentando ou não apresentando, não deixam de o ser, porque foram eles que me lançaram o convite e o desafio e que me tratam muito bem, que me acolhem muito bem, portanto não há culpa, quem está bem não se põe. Exatamente. Não é? Bom, e também não há necessidade disso de momento. Mas isto para te dizer que não, na realidade, o burburinho maior começou quando eu lancei um projeto, quando eu no final da minha licenciatura comecei a desenvolver um projeto que se chama Joalharia Medicamente Prescrita. E foi quando eu apresentei uma sequência de peças que não eram propriamente escultóricas, mas eram peças que replicavam e readaptavam alguns elementos médicos para joias ou para... Estamos a falar daquele projeto que há pouco... Que agora está com um financiamento grande por parte da Fundação da Ciência e Tecnologia, sim. Foi a partir daí que houve efetivamente um salto e foi com esse projeto que eu comecei a estar ligada ao Museu de Itália, a Milão também, e que a Moda Lisboa aparentemente pelo que sei, terá sido alguém muito importante da direção e presidência da Moda Lisboa, que terá visto algumas peças da joalharia medicamente prescrita e como nesse ano em que me lançaram o convite, reabriam o concurso Sangue Novo, disseram-me que gostavam de me convidar a fazer parte do Sangue Novo, portanto não estando a concurso, mas que queriam convidar-me a apresentar no Sangue Novo. Ora, eu atei as mãos à cabeça, porque faltavam 3 meses para o Sangue Novo, eu tinha uma mega exposição a decorrer na altura no norte de Portugal e eu não sabia o que era uma coleção, porque eu nunca, ou melhor... Nunca fizeste peças, um grande número de peças para um evento? Não. Nós na faculdade, e a metodologia de ensino artístico e de design em Inglaterra é muito por projetos. E esses projetos podem ter um cariz mais técnico, um cariz mais estético ou mais conceptual. Raramente tínhamos nós que pensar numa coleção conjunta em si. Porquê? Porque o bom, e foi isso um bocadinho que eu tentei trazer quando comecei a trabalhar cá na faculdade, foi o facto de aquilo que mais se aprende é com as ideias e com as culturas diferentes que os diferentes alunos trazem para a sala de aula. Portanto, nós podemos dar um título e podemos dar uns parâmetros a cumprir, mas a interpretação em si é aquilo que traz uma valorização cultural maior. Portanto, é quase que a interpretação é o manifestar de uma identidade, é o construir de uma identidade artística que é extremamente importante, não é apenas cingirmos-nos ao capítulo X, ao capítulo Y e depois sermos julgados ou avaliados todos com base naquilo que o capítulo X ou Y diz, aquilo que decoramos e aquilo que entendemos. Não, é quase que um adaptar da nossa experiência do dia-a-dia com os nossos interesses. Por isso, vejamos, a ideia de um projeto em si era isso que acabava por acontecer. Todos nós tínhamos, final do ano, um projeto cujo nome era Personal Project, projeto pessoal. Podia ter um subtítulo, o subtítulo esse que era o que nós quiséssemos. Eu, por acaso, quis unir a medicina à joalharia, que era o meu interesse, e tive que argumentar isso e provar que tinha pernas para andar e fazer uma sequência de peças que não são a típica coleção de joalharia que se diz de um par de brincos, um anel e um colar, por exemplo. Pois é isso.
No entanto, tive muitos outros colegas meus que disseram, não, o meu interesse e aquilo que eu quero fazer na minha vida é constituir uma marca que seja de alta joalharia ou de bijuteria ou de fast fashion jewelry, em que faz sentido para mim criar uma coleção. E estávamos todos no mesmo patamar. Então deixa-me te interromper, e desculpa interromper. Vamos Sim. voltar então a esta questão da medicina, porque eu acho que, e há pouco estava a dizer que queria mesmo voltar a este assunto e perceber também a origem deste teu interesse, porque é mesmo isso, quando uma pessoa pensa em joalharia, é aquilo que estavas a dizer, é se calhar o típico anel, colar e pulseira, e ninguém está à espera que tu consigas envolver aqui a medicina. Pois é capaz. Porquê? Por isso é que cria tanta intriga. Porquê e como é que começas a criar este interesse? Fácil. Os meus pais são ambos médicos. Por isso, eu desde que nasci até agora sempre tive uma ligação muito grande, forçada ou não, com a medicina. Para além disso, o meu pai sempre foi um grande estudioso da área médica, nomeadamente da ortopedia, e daí se irá perceber o que se vai falar a seguir. E eu cresci quase com o meu pai a desenvolver as suas próprias técnicas, a discutir isso em casa, a tirar todos os dias por semana um dia só para estudar, a escrever livros, a publicar CDs de técnicas cirúrgicas, a desenhar os seus próprios instrumentos cirúrgicos, eu a segurar uma maçã, porque ele estava a testar o instrumento cirúrgico de sutura na maçã por causa da textura da maçã. Para além disso, acompanhei muitas vezes, e há muitos pacientes que ainda mantêm uma relação muito bonita com a nossa família, ex-pacientes que relatam eu com 2 e 3 anos a ir à beira da cama a dizer estás bem, tem dodói, coisas assim do género. Por isso eu percebi desde muito cedo que a relação que o meu pai e a minha mãe estabeleciam, a minha mãe ajuda o meu pai em cirurgia também, estabeleciam com os pacientes, era tão fluida e tão carinhosa, digamos assim, que fazia com que o processo de recuperação fosse mais rápido fisicamente e que o encarar da mutilação daquela cirurgia fosse mais suave. Portanto, havia todo aqui um processo psicoterapêutico, digamos assim, que não era planeado, era inusitado, era fluido. Era autêntico. Isso, era autêntico. E eu comecei a pensar até que ponto é que eu não poderia intrometer-me nesta situação. Ora, as bases da joalharia são os materiais preciosos, a parte estética e a luxúria, o luxo. Sim. Aquilo que é supérfluo, mas que muitas vezes, para além de supérfluo, tem uma índole emocional muito grande. Basta pensarmos num anel de noivado e numa aliança. As alianças são quase todas iguais. É verdade. Certo? As alianças são quase todas iguais. No entanto, a aliança que eu possa ter não tem o mesmo significado que a tua tem. Correto? Tem significados da mesma forma. Não temos, mas pronto. Exatamente. Pronto, mas quem o tem sabe. A nossa aliança é a nossa aliança. Sim, e claro. trocá-la por outra não faz sentido. E aquilo que eu comecei a pensar foi, será que eu não posso criar aqui um motivo de ligação física e emocional maior para que aquele que é um corpo estranho, que é uma prótese da anca, que é um fio de sutura, que é uma agulha, que é uma placa de fixação no osso quando o osso parte, e que nomeadamente as placas, que ao final de um ano a maior parte delas são retiradas e vão para a sucata cirúrgica, não é feito nada delas. O paciente entra no bloco cirúrgico, nunca viu o que vai ser colocado dentro do seu corpo, sai do bloco cirúrgico, nunca viu o que foi colocado e foi retirado. Mas esteve lá intimamente relacionado, da mesma forma que se calhar eu tenho um anel que herdei dentro de uma gaveta e sei que está lá direitinho e não corro o risco de o perder. Portanto, a ideia foi muito essa. Então o que é que eu desenvolvi? Desenvolvi um conceito que se chama joalharia medicamente prescrita, que são joias por prescrição médica. É um bocadinho com base na ideia de modificação corporal, da tatuagem, do piercing, da escarificação. Criar aquilo que estavas a dizer com a aliança e com o anel de noivado é a mesma coisa, estás a criar aqui uma relação emocional. Exatamente, eu estou a dar uma possibilidade eu estou a dar uma possibilidade de autoconhecimento e de personalização ao paciente. Portanto, agora com esta proposta, o que é que acontece? O paciente chega com uma patologia, não urgente, claro, isto não se aplicaria em princípio a situações urgentes, cirúrgicas, mas chega ao consultório médico e tem uma patologia, tem uma fratura, tem um corte ou algo assim do género, e o médico diz, ora bem, não só eu não lhe vou mostrar, ou melhor, não só eu vou deixar de não lhe mostrar o que vai ser colocado no seu corpo, porque é seu, vai pagá-lo, tem direito de o conhecer, como lhe vou dar a hipótese de o personalizar, pode gravar um nome, pode ser em, digamos assim, há um título que já está registado, que me pertence. Tens feito isso? Tenho, já te falo disso.
que se chama biofiligrana, que é a filigrana portuguesa implantada no corpo para reestruturação óssea. Portanto, através de raio-x tu vês uma renda, não vês uma placa de metal rígida, que para além disso terá mais valias a nível médico de reestruturação do osso. Portanto, esperamos conseguir, com isto que te vou falar a seguir, provar que tem não só modo para andar estético, como traz mais valias a nível de saúde mesmo. Saúde, exatamente. E no final, quando é retirada, não vai para um lixo cirúrgico, portanto, é mantida, regressa para as mãos do cirurgião para o designer, e o paciente que já está recuperado com o seu osso que estava fraturado, já está totalmente regenerado, já ganhou a sua qualidade de vida novamente, tem, dependendo do tamanho da placa que estava no seu corpo, se fosse uma para o braço, se fosse uma para o dedo, tem a possibilidade de fazer um anel, um par de brincos, um pendente. Portanto, fica com o que esteve intimamente relacionado durante um ano dentro do seu corpo, no exterior do corpo, tem uma segunda vida. Portanto, há um círculo de vida completo. E para quem é que já fizeste isso? Ainda não fiz porque estamos a entrar em testes laboratoriais. Ganhei um processo recentemente com uma equipe de investigadores muito talentosos, num projeto cujo nome é Estudos de Padrão de Filigrana para Aplicações Biomédicas. Ganhei um fundo de investigação por parte da Fundação da Ciência e Tecnologia, em que tenho na minha equipe de investigação tenho dois engenheiros biomecânicos, doutorados e ligados à Sociedade Portuguesa de Biomecânica. Tenho um designer de produto industrial, tenho um consultor médico ortopedista, que é o meu pai, que trabalha comigo nesta altura, neste sentido, e tenho 2 bolsas de mestrado dentro desse fundo de investigação. Uma delas já foi atribuída a uma mestranda em design de produto, e temos outra para atribuir brevemente a um engenheiro biomecânico. Isso aqui em Portugal? Aqui em Portugal, fundo português, portanto a Fundação da Ciência e Tecnologia é uma grande instituição portuguesa, muito importante, provavelmente a mais importante na área de investigação, e que financia grande parte dos doutoramentos mais valorizados. Não é aqui de doutoramento, é um projeto experimental, mas este projeto foi avaliado por cerca de 15 universidades europeias, que atribuíram a nota e atribuíram o financiamento. Não tolero mentira, e não tolero aquelas pessoas que se acham extremamente espertas e que nitidamente não o são. Um sonho realizado, ser curadora de um grande museu na minha área, em Itália. Não sei, um sonho por realizar, não sei se tenho sonhos por realizar. Os meus sonhos são de dia para dia, portanto, da mesma forma que eu não faço projetos, não construo assim sonhos. Faço outra coisa, que é pensar com muita força, e geralmente as coisas acontecem. Acreditas, como é que imaginas que isto vai ser estudado? Acreditas que isto daqui a quê? 5, 10 anos menos? Vão poder perceber se é possível fazer isso, o que é possível fazer? É sim, a nossa intenção... Se é em Portugal que vocês vão fazer as primeiras peças? As primeiras peças já estão a começar a ser feitas. Este projeto não é apenas um projeto experimental de prova de conceito, mas é um projeto que visa já levar para o laboratório algumas delas e fazer testes não in vivo, mas testes biomecânicos, portanto em laboratório de bioengenharia, comparação com peças já existentes no mercado, com placas médicas já existentes no mercado, comparação, isto tudo naturalmente. Agora, ao final deste ano, é um projeto de um ano apenas, é um projeto muito curto, muito ambicioso, mas muito curto, não tencionamos provar nada, apenas que tem pernas para andar. A partir daí, dependendo das provas que nós conseguirmos angariar, é provável que nos candidatemos a projetos muitíssimo maiores, e logo se verá se, como o meu braço direito de investigação me diz, se esta maluqueira vai para a frente ou não, mas estamos todos muito entusiasmados com esta maluqueira, porque... É uma boa maluqueira. É uma boa maluqueira e que já está a dar alguns frutos, que já em princípio, tudo indica que no dia 13 de outubro, a convite do bastonário da Ordem dos Médicos, temos apresentação à comunidade médica e de bioengenharia em Lisboa, na sede nacional da Ordem dos Médicos.
o que é, para quem não imagina, uma coisa gigantesca, porque a comunidade médica é muito difícil. Eu acho que já não está a dar frutos, já está a dar um pomar. É autêntico. muito difícil de convencer e receber um convite destes e ter consultores médicos e ter gente que efetivamente acredita que a joalharia pode ficar aliada ao bem-estar e ao emocional e físico. O teu pai ter acreditado também no teu projeto pode ter ajudado? Isso é uma pergunta um bocadinho tricky. Se calhar ele não apoiou sempre, se calhar ele não Não, o pai no sempre. início duvidou muito, mas há um nutriente na minha vida do qual eu me alimento muito, que é, se me subestimarem, eu trabalho o resto do tempo para surpreender. E como me subestimaram, eu não descansei enquanto... E até porque ele agora trabalha contigo. E achas que o facto também de trabalhar contigo, também tens ganho esta bolsa, não é? Estás com este projeto, Sim, a credibilidade é muito maior. Claro, eu estou certa que sim. E a persistência, persistência também, independentemente deste ser um projeto, como disse, que é mais prova de conceito do que na realidade prova funcional, porque não... tudo o que seja relativo à introdução de material médico no corpo é extremamente perigoso, correto? E requer estudos muitíssimo avançados e muitíssimo detalhados. Portanto, a nossa intenção não é sequer nos próximos 3, 4 anos pôr isto em mercado, porque é uma coisa, seria insano. Agora... Devias estar a perguntar se era 5, 7, 10 anos, percebes? Não tenho noção. Ainda estamos a começar. É assim, estamos no ponto em que estamos e eu terminei o meu doutoramento em 2017, quando apresentei pela primeira vez as placas de osteossíntese, estas placas que estamos a falar. Portanto, se demorou até agora para conseguir construir uma equipe de investigação e um fundo de investigação para avançar com isso, sabe-se lá quanto tempo mais, ou se vou avançar com isso, vamos ver. Ou se eventualmente até é feita uma patente e é comprada por algum laboratório. Não sei, mas também não tenho grande curiosidade. Quero, mas é trabalhar no dia de hoje e da manhã e o que é que trabalhas no dia de hoje, enquanto investigas? Olha, tenho a grande responsabilidade de liderar uma equipe deste calibre, em que só uma pessoa da equipe é que tem provavelmente 2 anos menos do que eu, porque o resto tem tudo idade para ser meu pai ou meu avô. Mas que são pessoas que acreditam no projeto e que estão aí para o que der e vier comigo, que é ótimo. Com cabeças enciclopédicas que são mais-valias descomunais, que eu não tenho nem um quinto, ou melhor, 1/20 do conhecimento que eles têm, portanto para mim já é um privilégio gigantesco poder beber do conhecimento deles, que no fundo a minha tese de doutoramento deste projeto foi, efetivamente, buscar conhecimento a várias áreas médicas, tanto práticas como... Sim, porque não é a tua área, também para ti, para ti isto é mesmo... É audaz também, de certa forma, porque estás a entrar num caminho que é medicina. Sim, mas convivi com ele a minha vida toda, não é? E sempre gostei de assistir a cirurgias. E a medicina em que eu estou, a parte da medicina em que eu estou mais a entrar é a parte direcionada para a ortopedia. Ora, eu tenho um pai que é ortopedista, portanto, que faz cirurgias... Nasceste e cresceste ali no meio daquela... Sim, exatamente. Portanto, não é assim, pode ser audaz pela situação em si, mas não é... Enfim, é família, é negócio de família, se é que se pode dizer isto. De família. Pronto. Estás com esse projeto, estás a liderar essa equipa e é nisso que estás centrada neste Sim, momento. e na área da alta joalharia continuo, que eu tenho uma exposição na Boutique dos Relógios desde dezembro, que está com rotação de peças, porque graças a Deus tem corrido tudo muito bem. Tenho clientes de trabalho com colecionadores privados, com desenvolvimento de projetos in situ. E pronto, continuo com ligação académica a instituições particularmente internacionais, enquanto visiting lecturer e examinadora. E tenho algumas exposições preparadas já para este ano. Tenho 3 exposições para este ano. Coisa pouca. Tenho 3 exposições para este ano, 2 nacionais e uma internacional, num museu perto de Lyon. Portanto, tenho muito trabalhinho para fazer. Uma das coisas que também queria fazer, e o facto de ter sempre, porque és uma pessoa que realmente trabalha muito e tens de ter trabalhado muito para chegar até aqui com 32 anos, sentes que às vezes trabalhaste e deixaste algumas coisas por fazer a nível pessoal ou conseguiste sempre conciliar as coisas? Mesmo quando estavas lá fora, sentes que foi só trabalho ou sempre conseguiste conciliar bem estas duas?
Não, olha, sinto, isto pode parecer um bocado estranho. Eu Ou um pergunto bocadinho isto muito simples, presunçosa. porque é muito trabalho. Às vezes nós estamos tão absorvidos naquilo porque queremos Não, mas muito tens razão. fazer aquilo. Não, mas tens razão. Eu vou-te contar uma história e vou tentar ser o mais breve possível. Uma coisinha muito específica que me aconteceu, que eu hei de recordar sempre. Eu disse que a minha primeira exposição individual foi aqui no norte de Portugal, num museu com 15 anos. E foi numa sala interior desse museu, enquanto no jardim estavam a fazer a exposição dos finalistas de escultura de Belas Artes, com a direção do mestre Rui Anaori, que é um dos nossos maiores escultores, que era o diretor de curso na altura, que veio à minha sala e discursou na abertura da minha exposição também, sem ninguém estar a contar. Dessa exposição surgiu um convite para expor na Presidência da República, como te disse, por uma visita esporádica de alguém da direção da Presidência da República, do Palácio da Presidência da República, do museu lá embaixo em Belém. E, como te disse, lá fui eu, na altura das celebrações de outubro, fiz a exposição. Eu estava na inauguração da exposição, já estava em Londres, portanto regressei. Eu disse há pouco com 16 anos, mas foi na realidade na transição pós-17. Eu estava em frente, portanto aquilo foram alguns, foram cerca de, eu acho que foram 9 selecionados dentro do concurso Joalharia e Símbolos Nacionais, e eu estava à frente da vitrine, de uma das vitrines com os meus trabalhos, no Pátio dos Bichos, que eram as antigas jaulas onde colocavam os animais que vinham na altura dos descobrimentos, assim, uns túneizinhos muito apertadinhos, onde passava uma pessoa de cada vez. Eu estava lá, encostadinha à parede, a minha mãe do outro lado da parede a olhar para mim e eu a sorrir, que já não aguentava com a atrofia dos maxilares de tanto tempo, e aquilo era tudo em filinha, tudo em filinha. Pessoa Cavaco Silva, que teceu uns comentários muito agradáveis, muito bonitos, mas também tinha protocolarmente que falar com cada artista, e entretanto passa o José Hermano Saraiva, que eu acho que todos nós sabemos quem é o grande historiador, que já faleceu, muito pequenino, mais pequenino que eu também não sou nada grande, né? Mas pronto, e que olhou para mim com uma cara de Averrara, como quem é esta Averrara, tão nova, e quem estava aqui, porque eu efetivamente estava a mostrar uns pendentes gigantescos, um deles que tinha galos de Barcelos, o outro que era um coração em anamorfose, portanto distorcido, que tinha uma malagueta pendurada e que se chamava Portugal Picante. Tinha outro que era um cálice de acrílico com vinho do Porto lá dentro, e tinha mais umas coisas assim, todas elas com um cariz muito cómico e de escala muito maior do que as outras, e olhou para mim com uma cara muito estranha. E, entretanto, passa logo a seguir uma senhora que me diz assim: que idade tem? E eu disse: 17. E ela olhou para mim, deu 2 passos à frente. Quando eu já a tinha perdido vista, eu só ouço um grito a entoar no Pátio dos Bichos: se tem 17 agora, nem quero imaginar o que vai fazer quando tiver 24. E aquilo entrou-me na cabeça como um switch. Eu, a partir desse dia, decidi que eu tinha que honrar o dito daquela senhora até aos 24. E isso tornou-se um vício. Portanto, eu estabeleci uma prioridade que foi: enquanto eu puder, enquanto eu for nova, eu vou angariar os maiores louros que conseguir, porque o impacto é muito maior. Quando se é nova, se faz algumas coisas, se angaria prémios, etc., o impacto, há sempre aquela coisa do tão nova e já conseguiu. E eu meti isso no meu modo de vida. Mas é isso, é um vício. Isso. Tu não consegues parar. Vais chegar aos 40 e vais pensar: Opa, se eu aos 40 faço isto... A minha ideia era: eu vou trabalhar e conseguir tudo o que eu puder enquanto sou nova, para depois, um dia, quando os outros se calhar estão a ter que continuar a trabalhar, eu poder gozar daquilo que já gozei. Paguei algumas favas, paguei. Mas vais a tempo? Diz? Achas que vais a tempo? Vou sempre a tempo. Vou sempre a tempo. Sabes porquê? Porque eu, na realidade, gozo tudo todos os dias, porque eu aprendi a amar verdadeiramente aquilo que faço, e isso devo a Londres, puramente. Eu aprendi a saber quando faço bem, quando faço mal, e a definir muito bem que podem me pôr em causa pessoalmente, mas profissionalmente ninguém me põe em causa quando eu tenho a noção que não me podem pôr em causa, não têm razões para isso. Se eu faço bem, eu sei que faço bem, e que ninguém me aponta o dedo, que ninguém me diga que eu não fiz, porque eu sei quando faço. Quando não faço, também o admito, claro, e não tenho problema nenhum em fazê-lo. Agora, sou workaholic, sou obsessiva, hiperperfeccionista, pago as favas disso. Mas que favas é que pagas?
Se calhar as favas de ter uns finais de dia, a maior parte das vezes, com uma necessidade intrínseca de produzir, de ficar um bocado triste se o dia não foi tão produtivo ou não consegui cumprir as tarefas que queria, mas pronto, passo-as para o dia seguinte. E na realidade, sim, aquilo que me perguntaste há pouco, de deixar alguma parte pessoal, eu se calhar faço-te um ricochete de pergunta. Eu não devo ser muito normal, porque uma pessoa normal não se propunha a terminar um doutoramento com 27 anos, não é? Sim. Portanto, a fazer um doutoramento full-time, nos 2 últimos anos de doutoramento full-time, a viajar todas as semanas para Portugal, a viajar de volta, portanto, aterrava numa quinta, dava aula na sexta, ia para Portugal, ia para Londres no sábado. Davas aulas em Portugal? Sim, e estava com a coordenação cada um curso. E ainda fazia a Moda Lisboa 2 vezes por ano, o que significava que era um mês completamente fechada no ateliê, para além de trabalhar sozinha. Pronto, havia ali umas alturas que, puma, caía assim um bocadinho para o lado. Trabalhar sozinha, isso dá aí também a solidão? Tu gostas de estar sozinha? Gosto, eu adoro estar sozinha. E sabes porque é que eu gosto de estar sozinha? Porquê? Porque eu tive que aprender a lidar bem comigo e a conhecer-me enquanto estava em Londres. Porque a saudade era tanta durante o primeiro ano que eu tive que contornar a saudade e trabalhar para ganhar amor ao trabalho para contornar a saudade. Eu sou filha única. Saí de casa aos 17 anos. Tinha uma mãe que me visitava de 15 em 15 dias e que me deixou em Londres a chorar que nem uma Maria Madalena. Não é? Portanto, e mesmo hoje em dia, já 10 anos passados em Londres, regressada a Portugal, o cordão umbilical com a minha mãe de vez em quando vira-se para mim e diz: está frio cá fora, não queres vir cá para dentro? Pronto, percebes? Portanto... Era preciso querer muito, porque já tinhas voltado. eu queria muito e sabia que não podia ser mais uma. Nunca trabalhei para ser mais uma. Sentes que hoje és um orgulho para os teus pais? Acho que sim, acho que tento. Depois do investimento que eles fizeram em mim, eu tento dar-lhes um retorno em peças às vezes, mas claro, em sucessos profissionais. E eles vibram muito com isso. E percebem que eu estou a provar-lhes que todo o investimento que foi feito, emocional, financeiro, que valeu efetivamente a pena. Algo de que me arrependa, se calhar de não ter tido uma vida de jovem um bocadinho mais normal, com mais experiências pessoais e emocionais. Última tatuagem, a mesma que a primeira, nenhuma. Comida favorita, pad thai, de camarão. Sendo-te tão nova e com esses louros, como há pouco estavas a falar, quem é que são os teus amigos? Quem é que te rodeia? Porque se calhar nos círculos em que tu estás, vais ter sempre a inspiração, a aberrar. Sentes isso ou não? Não sinto, porque os verdadeiros amigos não fazem sentido. Aberrar no bom sentido, atenção. Sim, mas... Quem me dera a mim ser uma aberrar assim. Mas eu acho que a amizade e as grandes ligações emocionais partem de admiração também, de reconhecimento e de admiração. Isso é maravilhoso, porque é com base nesse reconhecimento e admiração que tu crias o teu núcleo de pessoas que te seguem para, como dizem os brasileiros, eu acho maravilhoso, te prestigiar. Não, eu vou prestigiar a minha amiga. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu tenho muitos conhecidos. Sim, isso é uma coisa. Tenho muitos amigos e tenho os amigos. E os amigos são poucos. São aqueles que, e particularmente esses, muitos deles estão longe, mas com quem eu não preciso de falar sequer mensalmente para saber que estão lá incondicionalmente para o que for. E sabem prestigiar. E sabem eles, ao longe ou ao perto, mas sabem eles, é ambivalente, portanto é de mim para eles, até porque eu não tenho efetivamente uma vida que me permita estar sempre ao telefone, claro, sem ser para negócios, não é? Ou para reuniões ou para tratar de coisas relacionadas com a carreira. E muitas das viagens que faço também são assim, pronto. Mas estou muito bem, vivo muito bem, todos os dias faço aquilo que gosto e vivo muito bem daquilo que gosto. Por isso,
Com favas ou sem favas, toda a gente se tem que queixar um bocadinho, pronto, tá? Ok, é isso. O que é que queres? O que é que te falta fazer? Ai, falta-me fazer tanta coisa, mas não sei o quê. Mas falta-me fazer imensa coisa. Não há assim um objetivo, um projeto Não. que tu queiras muito fazer? Não há planos. Um objetivo que tu queiras alcançar? Não há planos. Eu, a partir do momento em que terminei o doutoramento, em que tinha o plano de terminar o doutoramento com 27 anos e que dei ao litro que nem uma desalmada para isso, independentemente de todas as outras coisas e projetos que surgiam pelo meio, que foram na mesma acolhidos, portanto, nem que tivesse que passar algumas noites em branco, eu deixei de fazer projetos. E deixei de fazer projetos porque tive uma prima minha, quando eu terminei a minha licenciatura, que faleceu com 27 anos, que era muito próxima. E uma das últimas coisas que ela me disse foi: Olguinha, não faças projetos, vive o dia como se fosse amanhã, porque não sabes se vais estar cá amanhã. Deus queira que estejas, mas disse-me isto com um sorriso na boca, no IPO do Porto. E por isso eu acordo com uma única noção: quando eu me deitar hoje, eu tenho que ter acrescentado alguma coisa mais à minha vida. Seja de carreira, seja um sorriso, seja uma conversa, seja conhecimento do próximo, seja autoconhecimento, seja dar uma ajuda, percebes? Ou fazer um telefonema diferente do que eu fiz ontem. Agora, planos, conto muito para uma semana, me faço para mais. Acho que acrescentamos uma boa conversa hoje. Está ganho o dia. Obrigada, Laura. Nada, um gosto.